Mateus 28, verso 18 em diante. A grande comissão. A grande comissão de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui, meus queridos. Toda autoridade me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus para a palavra dessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus ilumine o nosso entendimento. É uma passagem muito desafiadora. Se a gente for levar realmente a sério essa passagem aqui, a gente vai ter que pedir misericórdia de Deus, porque é praticamente impossível. Vamos lá? Senhor, graças te damos pela tua palavra que nos mostra, Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós, individualmente e como igreja. É através dela que nós conhecemos a tua vontade, Senhor. Mas também é através dela que nós nos alimentamos, nos fortalecemos e nos capacitamos para cumprir a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe essa noite a mensagem da tua palavra. Depois de refletirmos sobre alguns tópicos tão importantes da fé, o convite, a suficiência, agora a comissão de Jesus, a grande comissão. Nos sentimos fracos, impotentes, como pastor e como igreja, Senhor. Mas, Senhor, para a tua glória, Senhor, possa falar o nosso coração essa noite. Para sairmos daqui desafiados, Senhor, a viver isso. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus, eu como comentei, nós tivemos uma conferência missionária, que não é nem da Igreja Filadélfia, não, foi do Sínodo, né? Foi comunicado aqui domingo passado, né? É do Sínodo, é isso, né? É uma conferência sinodal, mas eles usaram o templo lá, pediram, né, o templo lá da Filadélfia. E eu acompanhei, muito bom, uma reflexão muito profunda. Eu acredito que às vezes Deus fala a mesma coisa, mas de uma forma especial, um momento, né? Quase que resumiu uma síntese, né, do que a gente vem falando. Sabe quando acontece às vezes? Sabe quando a mãe fala as coisas para os filhos todo dia, mas já fala tanto que já cansou já, e o filho não escuta. Aí um dia o filho vai num lugar e alguém fala aquela mesma coisa que a mãe fala todo dia. Fala: mãe, fulano falou isso. Ela, acho que toda mãe já teve essa experiência, estou falando isso todo dia para você. Irmãos, é o texto mais simples que tem na Bíblia. E é o mais difícil de ser praticado. O que está acontecendo aqui, você já observa algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, nós estamos no último capítulo de Mateus. Mateus é o evangelista que vai destacar, dentre várias grandes verdades sobre Jesus, ele fala muito sobre a autoridade de Jesus. Isso aqui é importante, eu achei muito interessante essa observação. Se lembra quando Jesus vai fazer um milagre, ele vai mostrar a autoridade dele sobre os espíritos imundos, quando ele expulsa demônio, e vai para os porcos, ele vai mostrar a autoridade dele sobre a cura, várias curas ele tem aqui. Ele vai mostrar a autoridade dele sobre as forças na natureza, quando ele manda a tempestade, cala-te, silencia. Você vai vendo que Mateus, ele mostra a autoridade de Jesus de uma forma muito interessante, sobre tudo. E aqui no finalzinho, Jesus vai deixar as últimas palavras. Jesus tem aqui, para fechar, a coisa mais importante que eu tenho que deixar para a igreja. E por que comissão? É interessante, né? Fui ver, quando você vai lá no dicionáriozão português mesmo, o que é comissão, gente? É cometer, encarregar, é transferir, incumbir.
a igreja, e ele transfere isso para a igreja. E é interessante que, fora aproximando-se, falou-lhes dizendo, a redundância aqui também é muito importante também, né? É como se Jesus chamasse eles numa intimidade aqui, ó, tem uma coisa muito importante para vocês agora. Agora é com vocês, gente. O negócio que eu tenho para passar para vocês, presta bastante atenção. E Jesus transfere, então, uma comissão. Primeiro que ele usa da autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é o Senhor do universo, cumpriu sua missão 3 anos aqui na terra. Ele está sendo recebido nos céus. O desafio de Jesus aqui agora é transferir a missão dele para a igreja. Ele está comissionando a igreja, está incumbindo a igreja, baseado na autoridade que ele tem sobre os céus, sobre a terra, sobre o universo, Senhor do universo. Ele transfere isso. Portanto, gente, é baseado nessa autoridade que ele tem. Ele dá um mandamento para a igreja, a grande missão, a mais importante. Se alguém perguntar assim, qual é a função mais importante de uma igreja? Para que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Tudo é para a glória de Deus, a gente sabe disso. É para testemunhar o nome de Jesus, para ganhar almas para Cristo. Tudo isso aí faz parte. Mas parece que Jesus colocou de uma forma aqui que deveria realmente fazer a gente meditar, refletir, tentar entender o que realmente significa isso na prática. Tem um id aqui na frente, e é interessante a expressão id, ela é uma expressão muito importante, né? Quando a gente estuda na língua original essa passagem, ide, portanto, fazei discípulos, o id, para alguns, se tornou uma coisa assim, vamos fazer missão, então, nós vamos mandar um missionário lá para a África, vamos sustentar um projeto missionário. Esse id é assim, ó, enquanto você está indo, ele está falando do estilo de vida, não é algo pontual. Nós vamos fazer agora um trabalho missionário. Terminou, pronto, agora continua tocando a sua vida. Jesus está mostrando uma coisa totalmente diferente disso. O que Jesus está falando assim, ó, enquanto você está indo, isso aqui eu sempre estudei, eu até assisti o palestrante lá, eu achei legal, mas ele nem fez essa abordagem, porque o foco dele foi outro. Mas a gente sempre estuda no seminário isso, essa palavra id aqui não é algo pontual. Não é um departamento missionário dentro da igreja. Não é um dinheiro que a gente separa para mandar para missões. O id aqui não é ir para algum lugar fazer missão. Não tem nada disso. A igreja não tem isso. A igreja assim, ó, enquanto ela está caminhando aqui, ó, é estilo de vida. Quando você está vivendo aqui na terra, você vai fazer uma coisa. É isso. Fazer discípulo. Jesus está dizendo assim, ó, a sua missão é viver aqui nessa terra, enquanto você estiver vivendo aqui na terra, fazer discípulo. Só isso. Se a gente fosse resumir assim, qual que é mais importante para a gente fazer como igreja? Discípulo. Ponto final. Esse congresso que a gente teve aí, ele vai dar uma ênfase, uma coisa que eu acho fundamental. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente tem a ideia que é converter pessoas, né? Que é você ir pregar o evangelho e a pessoa se converte e vem para a igreja. E eu achei interessante que ele vai fazer um trabalho totalmente inverso. E eu acho que ele pegou na veia, como a gente brinca assim, pegou na veia, agora vai. Pegou na veia o maior problema dos pastores com as suas igrejas. O problema não é evangelizar as pessoas, que a gente já está fazendo isso, de várias formas. O problema é trazer, o que acaba acontecendo? Se você tem um padrão aqui de igreja, de um estilo de vida, eu sei porque eu vejo isso, há quanto tempo? As pessoas quando vêm para a igreja, mais cedo ou mais tarde elas vão entrar na média. E você sabe que você é a média das 5 pessoas que você convive? Pode ter certeza. Você é a média das pessoas que você mais convive. E alguns especialistas sobre comportamento dizem assim, a média é 5. Quais são as 5 pessoas que você mais convive, às vezes profissionalmente, no contexto espiritual? Você vai ser a média, você não vai além disso. É interessante isso. E nesse fenômeno que a gente tem de trazer membros para novos convertidos para dentro da igreja, é interessante, amado, como é uma coisa assim, é uma força tão grande, que não tem como. Com o tempo vão ficar tudo igual. E eu gostei, porque é aquele tipo de coisa que a gente, como pastor, é difícil a gente falar.
Mas é bom às vezes trazer alguém de fora, porque ele vai falar aquelas coisas que a gente tem dificuldade de falar. Com o tempo, eles vão ficar igualzinho. Eles vão sentar no banco e assistir um culto de domingo, uma vez por semana, e vão embora tocar a vida. Aí domingo que vem volta de novo, assiste um culto, toca. Esse é o esquemão nosso, esse é o nosso esquemão de igreja, da grande maioria das igrejas, meus irmãos. E nós, presbiterianos, ainda mais ainda, porque nós temos esse padrãozão assim, sabe? Nós somos o membro de domingão à noite, assistir um culto, a gente quer um bom louvor, a gente quer um bom sermão, a gente quer uma igreja boa, confortável, de preferência um ar-condicionado para relaxar. A gente criou esse padrãozão assim, sabe? De domingo à noite na igreja tinha um culto. Isso é para nós vida de crente. E eu acho mais interessante que a palavra discípulo aqui muda tudo, porque ele está falando assim de fazer crentes, né? Ele está falando de discípulo, né? E há uma diferença enorme entre crente e discípulo. O crente é o quê? É o cara que vai no domingo na igreja, bate o cartão, ele colabora, ele ajuda o trabalho, ele cumpre aquele meia dúzia de papel, esse é o crente. Discípulo é uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. Então as igrejas hoje, pela visão desse despertamento sobre missões que a gente faz, é a luta de toda a igreja e todo pastor, gente. É fazer com que os crentes virem discípulos. Porque crente nós temos tudo. A igreja agora, nesse horário, gente, está cheio de crente. Em tudo quanto é igreja que você for. Aqui em São Carlos nós devemos ter, eu calculo aqui em São Carlos, aqui uns, 200, 300, uns 500. Não temos, acho que a gente não tem 1000 membros aqui. O irmão que é secretário executivo, acho que a gente tem 1000 presbiterianos aqui em São Carlos. Não chega a isso. Não chega, uns 600, 700. Eu estou usando presbiteriano porque eu corrigi primeiro a nossa casa aqui, né? Mas se você juntar todos os evangélicos aqui, a grande maioria são crentes, O crente é aquele que crê no que Jesus prega, ensina, mas ele cumpre aquela meia dúzia de coisas que a gente estabeleceu algum padrão, né? E a gente vem, domingão, cumpre a nossa missão aqui, mais água, o negócio tá bom, gente, irmão. Benção. Geladinha essa aqui, melhor. Aí, cumpriu-se a nossa missão aqui, 1h, 1h30, a gente vai para casa e vai continuar tocando a nossa vida. Todo mundo tem trabalho, tem coisa para fazer. Meus irmãos, isso não é a comissão. Isso não tem nada a ver com o que Jesus está falando aqui. Ide, enquanto você está indo, faça um discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe a nossa maior dificuldade? Discípulo. Discípulo é outra coisa. Se a gente for pensar bem, Jesus, ele não fez crente, ele fez discípulos. O discipulado é uma coisa que é diferente, irmãos. Ouvindo o palestrante lá, eu gostei da separação que ele fez, do estilo grego de ensino, que é o padrão nosso de ensino. Senta todo mundo aqui, um grupo grande, palestra, aulas. Isso é o estilo grego de ensinar. A informação, a gente passa informação, e essa informação é guardada, a gente tem já um arquivo muito grande, o nosso HD está bem cheio já, quase não cabe mais, mas estamos lá, guardando informação, domingo após domingo. O jeito judaico de ensinar não era assim. Tanto que havia até uma valorização para o ensino pessoal. Se você observar, Jesus parece que ele tinha mais prazer e investia mais tempo em encontros íntimos. E os maiores sermões de Jesus não foi para a grande multidão. A gente diz assim, qual o grande sermão do monte? A gente fala, não foi. O maior sermão de Jesus, sabe para quem que foi? O maior diálogo, informação, material que Jesus passou, para quem que foi? Para uma mulher samaritana. 2. Jesus e aquela mulher. Jesus tinha momento que ele tinha, sim, ele subia. A Bíblia fala, no Sermão do Monte é um grande exemplo, tinha uma multidão. Mas você via que parece que esse não era o grande, nossa, agora é o grande momento. Porque nós, crentes, nós temos isso aqui, isso aqui para nós é o grande momento, é isso aqui. É um ensino público, né, um ensino comunitário.
em que uma pessoa ensina uma multidão. 100, 200, 300, quanto maior, melhor. A gente se impressiona com isso, a gente tem um problema com isso. A gente, sabe, e a gente que é pregador também. Você prefere dar uma palestra para 100 ou para 1000 pessoas? Fala, nossa, 1000, né? Empolgação o negócio, né? A gente se impressiona com isso. Jesus não tinha isso. Porque o discipulado não é isso. O discipulado é o convívio diário, íntimo, e quanto menos, melhor. Você tem condição de ir mais profundidade. Vamos dizer, se eu for dividir a minha atenção com uma pessoa só, é 100% aquela pessoa. Se eu for discipular 2, é 50 para cada. Se eu for 3, 4, vai aumentando, 25, 10, vai diluindo. Você não tem, é o problema que a gente tem hoje nas escolas. Salas de aula lotadas com 60 alunos. O professor tem condição de ter o feedback de todos, saber quem está... Não consegue. Aí vem as escolas particulares e falam, não, aqui não passa de 20 alunos. Porque a ideia é que ele vai ter uma forma mais pessoal de acompanhar. Ele consegue saber o que está acontecendo. Então, pensando na forma de ensino grego, é isso, é informação por a grande multidão, guardou, salva aí o seu HD, vai para casa. Seja feliz. Domingo que vem estamos aqui de novo, para mais informação. E o estilo judaico de ensino não era assim. O estilo judaico é como Jesus fazia. Ele ficou quanto tempo andando com os discípulos? 3 anos. E ele tinha momentos de intimidade com alguns, mais ainda. Você lembra quando Jesus ele ia subir no monte para orar? Ele chamava um ou outro para vir junto. Jesus ia fazer algumas coisas, você via que ele estava sempre assim, ele tinha momento de intimidade com os discípulos. Porque discipulado é isso. É aquele momento de intimidade que você transfere vida. Aí vem uma coisa importante que a gente tem que fazer uma ressalva, sabe? Quando nós estamos aqui desafiando a igreja sobre família, filho, casamento, primeiro a gente tem que reconhecer. Não adianta também eu querer fazer 1 milhão de discípulos e não conseguir discipular dentro da minha casa meu filho e nem a minha esposa. Eu como homem, vamos pensar assim. Então a gente tem que reconhecer que esse é um ponto desafiador para a gente. O maior discípulo que você tem dentro da sua casa, primeiro, se você é um homem casado, é a sua mulher. O homem devia ser o discipulador da sua mulher. Ele deveria ser aquele que de vez em quando abre a Bíblia, reflete sobre alguma coisa, bem, vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar como filho de Jesus, como discípulo de Jesus. É o convívio dentro de casa. Então a gente tem que trabalhar isso aí primeiro. Então assim, eu não me sinto falho como pastor quando eu enfatizo a vida em família, porque começa lá dentro do discipulado. É o lugar mais difícil de fazer discípulo. E são as pessoas que a gente mais convive. E não tem como enrolar, não tem como enganar as pessoas que estão lá dentro da nossa casa, acordando e dormindo com a gente. Se a gente fosse pensar bem, não era para a gente nunca perder os nossos filhos, e a nossa família, as pessoas íntimas. Mas a gente perde. A gente perde. É porque a gente não está conseguindo discipular nem os dentro da nossa casa. Olha o desafio. Aí eu vou falar assim, então você abandona os seus, vamos fazer discípulo lá de fora. Tem alguma coisa errada, já começa por aí. Então o nosso maior desafio como igreja é entender o seguinte: eu preciso discipular aqueles que estão colados comigo. Porque discipulado é intimidade, é vida, é transferir. Marido discipula sua esposa. Os dois juntos vão discipular os filhos. Esse é o maior desafio que você tem. Começa por aí. Trabalhe isso aí, enfia na sua cabeça. Nós criamos aqui um departamento, um ministério com homens. Todo o nosso trabalho está sendo o seguinte: você é o líder lá dentro, você é um pastor lá dentro. Uma mulher, antes de ela vir pedir ajuda e compartilhar num grupo de oração com as mulheres, ela deveria ter compartilhado com o seu marido, e ele deveria ter uma palavra de sabedoria, um momento de oração, para ele ser o mestre discipulador dentro da sua casa. Já começa, esse é o maior desafio que a gente tem. Esse é o maior desafio que a gente tem. E muitas vezes a gente não está conseguindo discipular nem os nossos. Porque discipular não é informação. Não adianta mandar o nosso filho lá na igreja para fazer um curso de catecúmenos. Isso não é discipulado, gente. Isso é informação. Vim aqui assistir um culto é informação. Isso não é discipulado. Nós estamos recebendo informação domingo após domingo. Então, assim, o desafio nosso tem sido, e a gente tem trabalhando isso, se observar a mentalidade e a visão da nossa igreja, a gente tem trabalhado, feito de tudo para que os homens sejam os discipuladores dentro do seu lar, sejam líderes, orem pelos seus filhos. Por isso que a gente fala muito de casamento, quando vai falar assim para os jovens, vão procurar alguém, você tem que procurar alguém que seja mestre, que seja líder. Porque se ele não for líder seu, ele não vai ser dos seus filhos. Pensa já por aí.
Os pais são líderes, e eles vão discipular os filhos, porque é o convívio, é diário, é transferir vida, não informação, vida. A informação faz parte. Quando Jesus fala aqui sobre fazer discípulo, fala, ide, portanto, fazer discípulo toda a nação. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essas duas coisas juntos, tem questão prática e teórica. A gente precisa de informação, a gente precisa ter conhecimento mínimo necessário. Mas esse não é o ponto fraco da nossa igreja. A igreja presbiteriana não é. O nosso problema é o contrário. Nós somos os cristãos de cabeça grande, de coração pequeno. De modo geral, é isso que a gente vê. Cristão presbiteriano você vai ver, presbiteriano ele tem muito conteúdo. Os nossos livros são profundos, teologicamente falando. Você vai, quem está acompanhando a escola dominical, gente? Quem fizer um curso desse que nós estamos dando na escola dominical, você se forma um teólogo. Se você levou a sério o que nós estamos ensinando aqui há quase um ano, você tem todo o ensino sistematizado que já vem sendo ensinado para a igreja há 5 séculos, pelos maiores teólogos do mundo, organizado de uma forma mais profunda, que é a confissão de fé de Westminster, baseada na Bíblia, elaborada em tópicos. Se você se aprofundar nisso, você vai ter resposta para tudo. Você vai ter um conhecimento teológico que muito pastor que está fundando igreja não tem. Então, o presbiteriano ele tem muito conhecimento. O problema é que a gente não sabe o que fazer com tanto conhecimento. A nossa maior dificuldade é essa, o ponto fraco nosso é esse. E você sabe que quando eu admiro muito, e eu gosto de ver, e eu falo assim, tá vendo? Quando a gente vai para uma igreja que não tem tanto profundidade teológica, mas eles fazem, a coisa acontece, e são os que mais crescem com o discipulado. Você vai numa Assembleia de Deus, todo carinho e respeito a gente tem para nós irmãos. Agora eles estão até se aprofundando mais no estudo bíblico, mas assim, não é o forte deles. Em pouco tempo, o cara que entrou na igreja, começou a estudar a Bíblia, ele pode, ele mesmo, abrir um trabalho, e eles fazem isso. Por isso que é a igreja que mais tem, a denominação que mais tem igreja no Brasil, o que mais tem, é a Assembleia de Deus. Porque pouco conhecimento, eles fazem muito. O presbiteriano é muito conhecimento, faz muito pouco. A gente vê casos assim de igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus, que eu vejo o cara está lá, ele conhece um pouquinho que ele conhece, ele já transfere para alguém. Ele forma um discípulo, e quando menos percebe, está formando uma igreja, daqui a pouco tem um trabalho ali. E você vê tudo quanto é lugar. É o trabalho leigo. O trabalho leigo, ele é importante. E eu não estou desmerecendo a formação teológica que a gente tem nas igrejas presbiterianas, que é profunda assim, não tem igual, gente. A formação teológica na igreja presbiteriana é a melhor que a gente tem. Hoje no Brasil, não tenho dúvida. Os maiores doutores, você entra na internet, começa a pesquisar, os melhores livros, é nessa linha. Nós somos bons nesse negócio. Doutores mesmo. Eu estudei com gente assim que, gente, o cara tinha pós, e tudo que você imagina, de um conhecimento. O cara escreveu livros, uma profundidade, respeitado no mundo inteiro. Nós temos pastores nossos que vão em conferências internacionais, dão palestras em inglês para americano, ensina teologia para americano, tem brasileiro aí ensinando. Bom mesmo, é bom mesmo. Mas a nossa dificuldade é essa. A gente não consegue reproduzir o nosso conhecimento. E quem está aqui há 10, 20, 30, 40 anos numa igreja presbiteriana, você conhece muito de Bíblia, gente. Se você realmente frequenta a escola dominical e assiste os cultos, imagina quantos cultos você já não assistiu na vida. Uma pessoa que fica aí, durante um mês são 4. Aí com 4 escolas dominicais são quase 8 aí, 8, dependendo do mês que tem, vai chegar a 10. Num ano vai para quanto? 100, brincando. São 100 horas a aula que você tem por ano. Ou mais, não sei se eu estou fazendo o cálculo certo aí. Pode ser que eu esteja viajando a maionese aqui, me ajuda aí. Aí você multiplica isso aí por 10 anos. Gente, são milhares e milhares e milhares de horas aula que a gente tem. Qual o nosso desafio? A comissão de Jesus é simplesmente o seguinte: o que é um discípulo? O que ele aprendeu, ele transfere. E não transfere para grandes multidões, não. Esse é o momento mais fraco nosso, se a gente for pensar no discipulado. É um momento de intimidade, em que você começa dentro da sua casa, discipulando seus filhos, sua esposa, quanto aos homens aqui, as mães também são discipuladores de filhos, viu? Família. Pessoas próximas de você. A convivência. Aquela história que eu já falei várias vezes aqui, daquele missionário David Livingstone,
que é assim, quando eu falo de missões, é o que mais me mexe comigo. David Livingstone, a rainha da Inglaterra, depois de ele fazer muito trabalho, falou assim, não, agora você vai ficar aqui, nós vamos investir muito dinheiro, nós vamos criar aqui um instituto para formar missionários, para mandar para o mundo inteiro. Ele tinha feito algo extraordinário, ele entrou no coração da África, numa época que não entrava, o homem branco não entrava lá dentro, não sabia. Gente, não tinha um mapa, já falei isso aqui, não tinha um mapa, estavam terminando de fazer o mapa mundi, e ninguém sabia o que tinha no centro da África. Né? Então, o mundo ocidental não tinha acesso àquele negócio, não sabia o que era. Tanto que ele foi patrocinado, à medida que ele ia avançando no coração da África, ele tinha os instrumentos e patrocínio financeiro da Royal Geographic, na época, para terminar o mapa mundi. Né? Então, o missionário era o nível da coisa. Né? Ele estava terminando de fazer o mapa mundi. Né? E ele, na medida que ele ia avançando, encontrava rios, grandes lagos, cataratas, ele batizava, dava o nome, por isso que tem catarata, que até hoje tem nome de rainha da Inglaterra na África, não sabe por quê, por causa desse missionário. E aí ele mandava as medidas para a Inglaterra terminava de fazer o mapa mundi, né, para você ver o nível da coisa. A Royal Geographic, na época. Isso aí é além das biografias de missionário. Aí conta que ele falou para a rainha da Inglaterra, não, eu não terminei minha obra lá na África. Aí ele volta, fica lá até morrer. Morre. Depois que ele veio a falecer, os discípulos que ele formou lá na África vão embalsamar o corpo dele para poder levar até um porto e o corpo dele ser enviado para a Inglaterra. E hoje ele está, David Livingstone, está sepultado na abadia, que é a igreja de Westminster. Está na Shakespeare, reis e rainhas da Inglaterra, e do lado tem o David Livingstone. Se não me engano, ele era filho de sapateiro, missionário. Muito tempo depois, outros missionários foram para a África, em algumas regiões, pregar o evangelho, e eles foram para uma determinada tribo, e pregando o evangelho na tribo, falando de Jesus, quem era Jesus, pregando, e os membros ali daquela tribo falaram assim, não, esse Jesus já esteve aqui, já andou com a gente, já conhecemos ele, muito bom. Aí eles, não pode ser, não tem nada a ver, isso aqui é de 2000 anos. Falou, não, teve. Ó, essa pessoa que você está falando aí, viveu com a gente aqui. Mas como? Vai e vem, foram descobrir, foi o missionário David Livingstone. Era mais do que passar informação. Era um convívio íntimo, em que os valores do Evangelho eram transmitidos por convivência, intimidade. Não tinha como chegar numa tribo, falar assim, ó, senta 100 aqui, que agora eu vou pregar o Evangelho. Não funciona assim. Não dá para fazer isso. Não dá. Então, não tem, para nós, se a gente for pensar bem, aí depois descobriram, né, ele viveu naquela tribo muito tempo, pregando o Evangelho como? Vivendo o Evangelho. De tal forma que quando for pregar o Evangelho, fala assim, essa pessoa aí, ó, com essas ideias que você está passando para a gente, já esteve aqui, a gente já ouviu tudo isso aí, a gente já conhece tudo. Foi uma pessoa que viveu anos lá, dentro daquela tribo. Morou, conviveu, aprendeu a língua, compartilhou muita coisa, muita experiência, falou do amor de Deus de uma forma convívio, discipulado. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. Então, se a gente for pensar, Jesus, a última palavra dele para a igreja, e essa deveria ser a nossa maior missão. Então, é um desafio muito grande. Como eu falei, para pastor, eu falei, nossa, isso é uma luta. Por um lado, eu tenho que reconhecer que quando eu estou trabalhando com um pai, despertando ele a ser pai, com um marido, despertando ele a ser um marido lá dentro da casa dele, eu não estou errando, porque isso é discipulado. Não sou eu que vou discipular o teu filho. É você que vai discipular o teu filho. Não sou eu que vou discipular a tua esposa. É o homem da casa que vai discipular a esposa. Isso é bíblico. Então, só que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa igreja pode não sair disso. E se a gente deixar, a igreja vai se tornar um local onde a gente tem que ter atividades para atender as necessidades de criança, atividades para atender a necessidade de adolescente, atividade para atender a necessidade de jovem, atividade para atender a necessidade de casais, porque tem os problemas do casamento, e aí a gente fica nessa, e a gente termina um, volta para o outro de novo, e termina um, e a igreja ela vai virar um lugar em que é a coisa mais fácil do mundo, vira assistência. É um desafio muito grande, o irmão não tem noção
da nossa luta. Quando a gente várias vezes, eu já tive no meu ministério, esses 20 anos, em congressos, fui impactado por pregadores, por pastores, por missionários, falando, nossa, é isso, vou. Aí eu venho para a igreja, e já fiz aqui trabalhos, e despertando, não, discipular. Mas começa aí, não, mas nós temos que resolver um problema, o casamento do irmão, a criação do filho, e a gente começa a se perder nas coisas, vira o ministério da assistência. A igreja vira um lugar para a gente dar assistência. Existe a necessidade de a gente dar assistência, existe a necessidade sim, a gente tem que ter uma mensagem, um culto infantil para as crianças entender. Tem que ter, eu não estou descartando isso, mas tem que tomar cuidado que a igreja vira, como a gente diz assim, né, como diz lá naquela passagem do filho pródigo, aquela passagem é muito séria, gente, porque ela vai mostrar, naqueles dois irmãos, que um representa a igreja, o irmão que ficou na casa do pai representa a igreja, e o outro é o perdido. O que representava a igreja, sabe aquela história há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento? Os 99 é o filho que ficou na casa do pai, que estava mais preocupado nas suas necessidades, ficou bravo com o pai porque matou o boi cevado, ele não entendeu. E aquela parábola, a coisa mais linda daquela parábola é a igreja que não entendeu a missão e o perdido que não está sendo discipulado. E o desafio é, nós como igreja, nós somos o filho mais velho, gente. A igreja somos nós somos o filho mais velho. Nós estamos dentro da casa do pai, comendo, bebendo, do bom, do melhor, e não entendemos que a gente tem uma missão. Naquela cultura, a missão seria, sabe o quê? O filho mais velho que ficou na casa do pai comendo e bebendo e vai receber toda a herança para ele, e não quer que entre mais ninguém para dividir a herança, ele é que deveria, por amor ao pai, ir atrás do filho perdido, do irmão perdido. Mas nem irmão era mais, tanto que ele vai falar assim, olha, aquele teu filho, se você ver a parábola é isso. Então, transferindo para cá é mais ou menos isso. Nós somos o filho mais velho que ficou na casa do pai, estamos comendo, bebendo, ficando gordo aqui, entendeu? De teologia, de Bíblia, de louvor, de encontro gostoso, de confraternização. É uma benção. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou o pastor arroz de festa, gosto de festa. A gente gosta disso, isso é bom demais. A tendência nossa é ficar nisso. Aí de vez em quando a gente é despertado, a gente vai e volta de novo. Sabe o carro quando está desalinhado? Se você soltar, é aqui, ó, nós vamos ficar nesse negócio. Domingo que vem a gente está aqui de novo. O outro domingo a gente não sai disso. E Jesus dá uma missão para a igreja, fala assim, ó, não era essa a nossa missão. A nossa missão era fazer discípulo. Então, não tem jeito, isso aí é sempre um tapa na cara da liderança. É sempre um tapa na cara da liderança. Por quê? Eu, como pastor, deveria o quê? Despertar minha igreja, para que a minha igreja fizesse discípulo. Você só pode ser chamado de discípulo de Jesus se você estiver fazendo algum discípulo. Você está discipulando alguém? O que você recebeu ao longo de todos os anos de vida de igreja, você está reproduzindo na vida de alguém? Não quer dizer que você vai juntar 50, 10, 20 pessoas e ensinar. Não é isso, não é isso. O que o Evangelho fez de real na sua vida? O amor de Deus é algo tão concreto, você ama Jesus, você não precisa ter todo o conhecimento teológico do mundo, você tem Jesus no seu coração, você ama Jesus. Você aprendeu o que é viver uma vida com Jesus? É isso. É isso. Começa onde? Dentro da nossa casa. É ensinar os nossos filhos a amarem Jesus. No casal, ajudar o outro a amar cada vez mais Jesus e se tornar parecido com Ele. Porque tudo termina nisso. O fim de tudo isso é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Fazer discípulo é fazer pessoas parecidas com Jesus, na medida que a gente vai se tornando. E eu gostei muito lá do missionário, que ele fala assim, ó, que é sempre assim, existe alguém sempre um pouquinho mais experiente do que a gente tem que colar nessa pessoa e aprender, e sempre tem alguém que conhece um pouquinho menos do que a gente vai transferir. O resto da vida é assim. Você pensa que eu estou aqui, eu falo, eu ensino, eu prego, compartilho, atendo as famílias, Gente, eu bebi de alguém que conhecia um pouquinho mais. Sempre tem alguém que sabe um pouco mais da gente. A gente aprende com essas pessoas, a gente convive com essas pessoas. Aí o que é o discipulado? É você transferir para outras pessoas, que sabe um pouquinho menos. Então, existe alguém que você convive, que sabe um pouco menos do Evangelho do que você? Então, você é discipulador dessa pessoa.
Pode ser que você já até esteja fazendo e não sabe. Começa dentro da sua casa. Geralmente os filhos sabem menos que a gente. Eu sei que eles acham que sabem mais, né? Porque todo filho acha que sabe mais que os pais. Mas deveria ser assim. Então a gente está ensinando ele. Já começa por aí. Depois dos filhos. Quem mais você convive? Aonde você trabalha? As pessoas que você convive. O que é fazer discípulo? Gente, não é simplesmente evangelizar e trazer para a igreja. Para ele se tornar mais um parecido com a gente. Não. O discipulado é quebrar essa barreira e a gente ir além. Chegar ao ponto de compartilhar a nossa fé, a nossa vida com Cristo, o amor que está derramado em nosso coração, para pessoas diariamente a gente convive. E às vezes intencionalmente mesmo, escolher alguma pessoa, eu vou orar por essa pessoa, vou começar a trabalhar com essa pessoa, e deixar que Deus use a minha vida para fazer essa pessoa um pouquinho mais parecida com Jesus. Só que para isso eu também preciso crescer. Então eu vou procurar pessoas que sabem um pouquinho mais do que eu. E não é só o pastor. Sempre tem na igreja pessoas mais experientes do que você. Tem. Isso está na Bíblia? Tá. Se você ler na carta de Timóteo, você vai ensinar as coisas mais básicas do mundo. Ele diz assim, ó. Paulo orienta Timóteo, para que Timóteo era um jovem pastor. Ele fala assim, Timóteo, é o seguinte, ó. Você não vai conseguir discipular todo mundo. Você vai ter que despertar pessoas para uns discipularem os outros. Aí ele vai falar assim, ó. Que as mulheres mais velhas, mais experientes, ensinem as mais novas a amarem, para aprenderem a amar seus maridos, discipulado. Com quem que a gente aprende a ser mãe? Você acabou de nascer um bebê, está no teu colo, tem 5 dias de vida, com quem que você vai aprender a ser mãe? O pastor vai me ensinar a ser mãe? Posso até dar umas dicas. Você vai aprender a ser mãe com mãe experiente, mãe de bebê. Você vai aprender com outra mãe um pouquinho mais experiente, ué. Mas agora cresceu, virou adolescente. Com quem que eu aprendo a ser mãe de adolescente? É outro problema. Você vai aprender com uma mãe de adolescente. Ficou adulto, e agora? Como é que eu aprendo a ser mãe de filho adulto? Que é totalmente diferente. Então, bebê é uma coisa, adolescente outra, virou adulto, muda tudo. A gente cria os nossos filhos adultos como se fosse bebê, adolescente como se fosse adulto, é tudo confuso, né? Mas muda, você vai aprender com uma mãe mais experiente. Simples. Os homens também, eles vão aprender a amar suas mulheres. Olha, na igreja, referência de gente que tem aí 10, 20, 30, 40 anos de casado. Pergunta. Troca uma ideia. A gente aprende convivendo com pessoas mais experientes. É assim que funciona. Você está passando por uma crise espiritual, você está passando por uma crise financeira, você perdeu o seu emprego, você está passando dificuldade. Como que eu lido com essa situação? Com pessoas que passaram por isso. A igreja é um lugar de discipuladores, que uns discipulam os outros. Sempre vai ter alguém que sabe um pouquinho menos que você, porque você pode passar a sua experiência, seu testemunho de fé, o conhecimento bíblico, vida com Jesus, como lidar com a situação. E sempre vai ter alguém que tem um pouquinho mais de experiência para você beber dessa fonte. Esse ensino aqui, o que eu falo, é o ensino grego. A gente abre e prega, você vai ter informação, guarda. Mas além disso, existe o estilo de Jesus Cristo, que ele sentava com uma mulher samaritana, ele chamava os discípulos para perto, ele sempre ensinava as multidões. Mas de vez em quando ele sentava com os discípulos, 3 anos, gente, e ensinava na prática as coisas mais, sabe, vai lá, pesca um peixe, abre a boca do peixe, tinha uma moeda. Gente, isso aí não foi para uma multidão, foi para 1, 2 discípulos. Ele chamou lá para orar, 1, 2, ele tinha esses momentos íntimos, que é importante na vida da igreja. É discipulado isso. É conviver com pessoas que sabem um pouquinho mais. Tanto que o propósito da gente ter criado um ministério aqui para homens é lembrar assim, gente, você é o maior discipulador que tem aqui. O pastor nunca vai conseguir substituir todos os homens que tem em todas as casas e todos os desafios, ensinar todos os filhos e cuidar de todos os esposos. Não vai. O primeiro pastor está lá dentro da sua casa. É o homem que Deus colocou lá, ele é o pastor. Ele tem que orar pelos filhos, tem que orar pela esposa, ele tem que discipular a sua família. E ali ele vai multiplicar esse negócio, começando dentro da nossa casa.
E ele vai pedir ajuda para pessoas mais experientes. Pode ser o pastor, pode ser outras pessoas. Estou tendo uma dificuldade com um filho que está seguindo um caminho assim, assim, como é que eu faço? Me ajuda. Vamos orar junto? Algumas coisas precisam de conhecimento, outras coisas precisam de paciência, perseverança, outras coisas a gente precisa estar intercedendo, vamos interceder para que Deus haja uma solução, coloque a mão, resolva. E isso é igreja, um lugar em que nós fazemos discípulos. E quando uma pessoa nova chega na igreja, a gente ensina catecúmenos, coloca ele aqui dentro, e em pouco tempo ele segue o padrão, a média, e ele fica igualzinho. Aí a gente acha que discipular é para os de fora. Não é para os de fora. O discipulado é para os de dentro. É uma coisa contínua, não pode parar nunca. Você vai fazer discípulo até morrer. E você vai ser discipulado até morrer. Sempre vai ter algo a mais para você aprender, com gente mais experiente. E sempre vai ter alguém que precisa aprender alguma coisa. E você é um discípulo de Jesus? Essa é a grande pergunta. Você está sendo discipulado? Você está fazendo algum discípulo? Como nós estamos discipulando os da nossa casa? É o maior desafio que a gente tem. Esse é o maior desafio. E eu acho maravilhoso que no final, quando ele diz assim, eis que estou com você, eis é meio que condicional. É como se Jesus tivesse dado essa missão para a igreja, a missão de vocês é fazer discípulo. A gente pode não ser bom em muitas outras coisas, gente. A gente pode ser fraco em outros departamentos da igreja, outros ministérios, mas não deveria ser fraco nesse. Que é o mais importante, que Jesus deu assim, foca nisso. A gente pode até não ter o melhor louvor, o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor templo, a gente pode não ter o melhor em muitas outras coisas, mas assim, nós somos discípulos, gente. Nós temos que fazer discípulo, isso aí. Se a gente fizer isso, nós estamos cumprindo a missão. E o que está acontecendo? Quando Jesus fala assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dá a entender assim, se você realmente é meu discípulo, para a igreja, e está fazendo discípulo, eu vou estar com vocês até o final. Mas se a gente está abandonando a grande missão que Jesus deu para a igreja, e estamos fazendo as nossas outras prioridades, né? Não é só evangelizar, é discipular continuamente. Pessoas novas estão chegando, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que já estão tempo aqui na igreja e não amadureceu, não cresceu, não desenvolveu. Se nós abandonamos isso, eu não sei se Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, porque uma igreja que desviou completamente, se afastou radicalmente do projeto original, faz o que quer e não faz mais o que Jesus manda, essa é uma grande pergunta, que não quer se calar. Jesus diz, eu estou convosco então. Se vocês fizeram isso, eis que eu estarei convosco todos os dias. E se a gente não fizer? É uma pergunta que não quer calar, não sei. Eu não vou responder. Mas eu queria era fazer o que Jesus está mandando. E é o meu desafio, primeiro como pai, como pastor, como filho de Jesus. Estou sempre aprendendo com alguém mais experiente e eu tenho algo para passar para outras pessoas. Mas isso é para todo mundo, gente. Todos nós somos chamados para ser discípulos, confiando que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai precisar de ajuda. Quem no seu convívio você precisaria ou poderia estar discipulando? E quem no seu convívio você precisa de discipulado? De uma palavra, uma orientação, caminhar junto. O pastor, ele é um facilitador. O pastor não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a igreja está. A sua família. Pensa nesse núcleo como um pedacinho da igreja, em que uns estão discipulando os outros, fortalecendo, orando. Pensa nos núcleos menores que a gente tem na nossa igreja. Você está inserido em algum desses lugares, é importante você estar inserido. A gente tem encontros dos nossos jovens num sábado, é um momento discipulado. A gente tem encontro, e a gente tem sido gostoso, que eu tenho ido no Escondo Jovens, e eles mesmos, eu estou lá sentado, às vezes, não era para mim estar ensinando, eu não sei mais que um jovem, mas se eu fizer isso sempre, eu vou impedir a igreja de ir para frente. Um pastor que é controlador demais, ele mata a igreja. Não, porque o pastor sabe mais, então nunca ninguém vai ensinar a igreja. Sempre vai ter que ser o pastor que vai ensinar, mas aí ele não vai cumprir a missão.
Então, meus irmãos, eu faço questão. Domingo de manhã eu vim aqui, o que eu fiz aqui? Fiz nada. Fiz nada. Eu acho que eu estou assim, a cada 4 domingos, 3 eu venho de manhã na igreja, sento e não faço nada. E ora a Deus, fala, amém, Senhor, abençoe aquele professor, para que ele seja usado por Deus para dar aula. Veio um professor dar aula aqui para o templo, veio uma professora para criança, um para adolescente, um para os jovens, e eu não dei aula para ninguém. Amém, glória a Deus por isso. Sabe o maior sucesso do pastor? Ele morrer e a igreja demorar uns 3 meses para perceber. Aí pronto, a igreja está bem. O duro é, se o pastor morrer para a igreja, fecha, nós vamos ficar uns meses aqui reorganizando para repensar, desesperadamente traga do pastor, senão nada vai acontecer aqui. Então tem alguma coisa errada. Louvo a Deus por isso. Eu ainda estava fraco ainda, eu queria muito mais, irmão. Eu tenho até conversado com os presbíteros, falei, nós precisamos formar pessoas para estar, pelo menos, conduzindo liturgia. Pegar os homens da igreja, cada domingo a gente chama um que tem mais ou menos jeito para a coisa, a gente vai treinar, conduzir uma liturgia, preparar uma devocional. Meus irmãos, é isso que é discipulado. O pastor capacita, ele vai lá, ele ensina. E quem sabe mais que isso? Pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma pregação de alguém que Deus está levantando aqui com esse dom, e vamos capacitar essa pessoa. E não precisa ser um pastor formado, não. Alguém que está ali aprendendo para pregar. Isso seria o ideal. O ideal seria isso. O sonho de qualquer pastor. Isso é o que a gente queria. Mas dá muito trabalho ensinar, gente. É mais fácil ir lá e fazer. Você sabe que é assim. Na sua casa é assim, vai. Quantas coisas você manda o filho fazer, ele faz, você não gosta, depois você vai lá e, deixa que eu faço. Aí, quantas vezes eu falo, não, deixa que eu faço. Não, mas é errado isso. É preferível você ter paciência, estar aprendendo, isso é importante. Não foi? Não tive um encontro dos jovens? Tem jovem aqui. Quantos encontros que eu estou indo com os jovens, que eu chego lá e eu sento? O que eu faço? Nada. Então fica ali. Eles estão ensinando eles mesmos. Eles têm que fazer isso. Se eles não fizerem isso, eles nunca vão se desenvolver. Porque eu vou falar para você, sabe, o que você mais vai aprender Bíblia é quando você começar a ensinar a Bíblia. Aí você vai dobrar o joelho, você vai falar, o que mais ensina a gente é quando a gente vai ensinar alguém, a gente assume a responsabilidade. E os jovens têm um encontro lá de sábado, e eles mesmos estão ensinando eles mesmos. Eu acho maravilhoso isso. Eu vou na reunião da SAF, as irmãs estão lá preparadas para o devocional, falam, pastor, já que o senhor está aqui, o senhor fala, né? Eu falei, não, você preparou, você que vai falar. Aí as irmãs ficam todas sem graça, não é assim? Sempre tem umas irmãs que ficam assim, não, pastor, o senhor tá, já que o senhor está aqui. Eu falei, eu não venho mais então. O trabalho é assim, isso é discipulado. Você tem que ensinar alguém. Você tem que orar também. Duro que a gente sabe como que é. Presbiteriano é aquele negócio, né? O presbítero ora, o diácono ora, as mulheres da SAF oram, todo mundo ora. Vamos embora? Não, agora o pastor tem que orar. Porque se não tiver a oração do pastor, a bênção não vai ser completa. Fala, pelo amor de Deus, tanta oração, gente, vamos comer logo, vai? Eu já falo logo, né? Não precisa disso. Gente, o maior desafio do discipulado é isso, sabe o que é? O pastor desaparecer. Não é fácil, não. E tem pastor que não gosta disso. Porque ele vai se sentindo, já estão fazendo as coisas sem mim, ó. Eu louvo a Deus quando eu estou sabendo. Amém, meu irmão, vai para frente esse negócio aí. Eu estou na retaguarda aqui orando. Deus abençoe. Acho maravilhoso saber que a SAF toda quarta, terça, agora mudou, né? Toda terça ela está lá. Faça chuva, faça sol, com pastor, sem pastor, o trabalho está caminhando. Tinha que ser assim, irmãos. Os ministérios, os departamentos, você é discípulo de Jesus e você está sendo chamado para fazer discípulos. E para frente a obra. E eu quero, em nome de Jesus, né, vamos trabalhar nesse sentido, né, irmãos? Para que Deus levante mais pessoas para pregar, para ensinar, para discipular, para viver o discipulado no dia a dia, para fazer discípulo e quebrar essa barreira nossa, não ficar só nessa coisa rasa que a gente fica, de encontro, um fala, sem escuta, vamos para casa, domingo que vem de novo, que Deus nos ajude, gente, para não cair nisso. Porque se a gente cair nisso, a gente não vai estar cumprindo a comissão. Ele comissionou a gente. Jesus vivia 3 anos com os discípulos, sentava, orava, conversava, convívio diário, convívio ali, ó. Aí ele fala assim, agora vocês vão fazer mais. O que eu fiz com vocês, vocês vão reproduzir. Como é que está a balança? O quanto que você aprendeu, que você ensinou? Faz esse teste com você, não precisa falar para ninguém.
Há quanto tempo que você está aprendendo na igreja? Vê tudo que você já aprendeu. Agora vê se na balança você proporcionalmente já ensinou para alguém. Compartilhou com alguém. Quantas pessoas oraram por você e para quantas pessoas você orou? Essa semana, esse mês, esses últimos meses. Tudo que você já conhece do Evangelho de Jesus, que alguém te ensinou. E você já ensinou quantas pessoas e o quanto que você aprendeu proporcionalmente você está transferindo. Discipulado é isso, gente. Entra para um lado, sai pelo outro. Entra para um lado, sai para o outro. Porque senão, sabe o que acontece? Quando só entra, sabe o mar morto? Sabe por que ele é morto? Porque ele não tem evasão. Ele entra, e é um mar chamado de mar morto. Sabe o que é o mar morto? É um cristão que só recebe, e não sai, aqui não tem, aí não tem vida. Mar morto não tem vida. E para a gente fechar, gente, sabe o que isso deveria fazer com a gente? Um crente, esse que é o problema, se a gente continuar perdendo nosso tempo com picuinha, com probleminha que causou ali, e se a gente vem para uma igreja e só vê problema, reclama de tudo, nada está bom, nós não entendemos nada do discipulado. Porque você não precisa de uma super estrutura, de uma super igreja, de um super louvor, de um super pastor, para ser discípulo. As pessoas que mais criam problema na igreja são as que mais distantes estão do discipulado. E não entenderam nada e não estão fazendo discípulo. Porque se ele entendeu para que ele foi chamado, ele não ia ter tempo para ver esse negócio, porque fala assim, Jesus não chamou a gente para fazer um super louvor, para ter uma super junta diaconal, para ter uma super escola dominical. Aonde que está escrito isso? Ele chamou a gente para ser discípulo. Então, um membro de igreja, sozinho, pode ser discípulo e fazer discípulo. Ele não depende de nada. Ele não depende de uma superestrutura. A maior missão da igreja, a gente cumpre de segunda a sábado. Domingo a gente vai aqui para dar uma fortalecida, um orar pelo outro, para a gente dar aqui junto, vamos, beleza. O que conta é o seguinte, se você está vivendo discipulado, é de segunda a sábado, não sei o que você está fazendo na sua vida. Se você é discípulo de Jesus, você está vivendo isso. Domingo não é o dia, porque você vai começar a achar problema aqui, cria problema, e meu Deus, se deixar a gente vai virar bombeiro, ficar apagando fogo aqui, fogo ali, fogo no departamento, porque falou, porque está ruim, porque não gostou, porque não sei o quê, muda de igreja. Gente que muda de igreja, são as pessoas que não entenderam nada do Evangelho, nada, absolutamente nada. Estão sempre procurando, não, porque não está bom, eu estou para ir embora, porque eu vou para outra igreja, porque está melhor. Gente, o discipulado não precisa disso. Ele vai ficar mudando de igreja em igreja e nunca vai fazer um discípulo na vida, vai morrer sem fazer discípulo. Para fazer discípulo, você não precisa dessa estrutura, você não precisa do melhor pastor do mundo, você não precisa do melhor louvor do mundo, você não precisa de nada. Essa estrutura, vou falar para você, pode estar até atrapalhando, porque a gente fica muito bom, está confortável demais. A gente vem para cá, está gostoso demais, pastor. Tá bom, pregação gostoso, louvor gostoso, ar-condicionado, sai daqui, vamos tomar nosso cafezinho. E a gente não entendeu para que nós fomos chamados. O nosso chamado é de segunda a sábado. Aqui a gente dá uma fortalecida. Dá uma fortalecida para quê? Para que a gente faça discípulo de segunda a sábado. Onde faz discípulo? Dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Começa. Depois, olha, pessoas que você convive no seu trabalho, na sociedade, você está fazendo discípulo lá? Essa é a missão de Jesus para você. Jesus não te chamou para ser fiscal de igreja, para ficar procurando problema no departamento, no ministério, não sei o que falou, que disse, esquece isso. Quem está fazendo isso não entendeu nada do chamado. Esses momentos que a gente tem esses encontros, é para dar uma fortalecida. Só, para nada. Mais do que isso. Nós vamos fazer discípulo lá fora, evangelizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E acabou, gente. A pessoa que entendeu esse chamado, ela nunca mais vai ter problema. Qualquer igreja que prega o Evangelho e anuncia Cristo, amém. Por quê? Porque a missão da igreja é isso. A missão da igreja não é uma super mega estrutura, um negócio super organizado, que sofisticado, que não sei o quê, que não sei o quê. Para com esse negócio de reuniões. Essas reuniões, gente, é só para te fortalecer um pouquinho, para você poder cumprir a grande missão, que é fazer discípulo. Então, como que eu vou? Estou com problema nessa igreja, não gostei do louvor, eu não gostei lá do departamento, falaram um negócio para mim, meu Deus, a pessoa está viajando, mas não entendeu nada. E a gente vê gente que fica pulando de igreja em igreja. Essas pessoas nunca entenderam o que é ser discípulo e nunca fizeram e nunca vão fazer discípulo na vida. Não cai nessa.
Faz uma análise da sua vida, Senhor. O que eu já recebi, eu tenho que ensinar e ponto final. Eu estou aqui para isso. Para ser discipulado e para fazer discípulo. Que Deus te dê a graça de entender o Evangelho. Isso é o Evangelho. É a grande missão de Jesus para a igreja. Vocês deveriam se preocupar só com isso, disse Jesus. Ide, enquanto está indo, façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. E eu vou estar convosco todos os dias. Ele passou o bastão para mim e para você. Feche seus olhos. Conversa com Jesus. Prepara o seu coração, nós vamos tomar Santa Ceia agora para quê? Para fortalecer a nossa fé, para fazer discípulo. Nós ouvimos a pregação para quê? Para nos capacitar para fazer discípulo. Nós louvamos para quê? Para adorar o nosso Deus, sair daqui fortalecido para fazer discípulo. Dentro da nossa casa, no nosso convívio social, fazer discípulo. Você foi chamado para isso. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E já nos preparar para a Santa Ceia. Os presbíteros podem ir à frente. Nós vamos orar, já ministrar, preparar para ministrar a Santa Ceia. Nosso desafio é grande, gente. Grande, grande, grande. Eu quero ser discípulo de Jesus. E eu quero fazer discípulo para Jesus. Começa dentro da nossa casa, gente. Não é fácil. É o lugar mais difícil do mundo para fazer discípulo, é dentro da nossa casa. Conversa com Jesus. Fala com Ele. Fala, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo discipular minha mulher, minha esposa, meus filhos. Não estou conseguindo. Em nome de Jesus, me ajuda. Me dá sabedoria. Me dá graça. Ó Pai amado, nós te louvamos essa noite, porque a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. A grande missão da igreja é uma, Senhor. É uma, somente uma. Tudo o resto, Senhor, é acessório. Ide, fazei discípulos. A nossa igreja, ó Pai, deveria focar toda a energia, Senhor, centralizar, canalizar toda a nossa energia para isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Corremos o risco de andar em círculos, preocupado com tantas coisas, ó Deus. E nos esquecemos da grande missão nossa. Como indivíduos que são filhos de Deus, te servem aqui nesta igreja. E como igreja, como comunidade, a gente corre o risco, Senhor, de esquecer para que fomos chamados. Qual a grande missão nossa, Senhor? Adianta, ó Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a alma das pessoas que amamos, das pessoas que o Senhor colocou perto da gente. Tudo vai ficar aqui, Senhor. Todas as nossas conquistas materiais, todo o sucesso profissional, tudo vai ficar aqui, Senhor. Isso não é um fim, isso é um meio. Usa, Senhor, os nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, para cumprir a maior missão nossa, individualmente falando, como família e como igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, que precisamos discipulá-los, ó Pai. Dos casais, ó Deus, para que haja discipulado nos relacionamentos. Possamos crescer, amadurecer como teus filhos, discípulos, ó Pai. Possamos discipular uns aos outros aqui dentro, para que mais pessoas, ó Deus, sejam impactadas com o nosso discipulado, ao virem para a Tua igreja, Senhor, não seja mais um para sentar e ouvir, mas possam ser verdadeiros discípulos, e se multiplicando para a Tua glória, Senhor. Não é quantidade, não é número, mas é profundidade, Senhor. Prepara o nosso coração para esse momento de Santa Ceia, confessando assim os nossos pecados e nos preparando, Senhor, para participar do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Abençoe agora, nesse momento, Senhor, os elementos da Santa Ceia, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida. E ao longo dessa semana, Senhor, possamos, como discípulos, ó Pai, cumprir essa comissão. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.